Olá, eu sou Renan Cacheiro do Reportei. Eu também já tive agência. Desde 2010, na verdade, a gente começou uma agência e lá eu passei por muitas crises, né? Crises de mercado, enfim, crises de variados tipos. E nesse vídeo vou trazer algumas dicas de coisas que eu vivi, que eu aprendi, que funcionam muito bem para quando a gente está no momento de crise, a gente poder passar por ele e muitas vezes até crescer nesse momento de crise. Eu lembro de algumas crises que a gente passou na agência, né? A mais recente, acho que todo mundo também passou por uma crise muito grande, mas eu vou falar de crises que tem a ver quando você começa a ter desalinhamentos também dentro da empresa. A gente sabe que em alguns momentos você tem crises que são externas, que às vezes tem a ver com o momento, o mercado, mas às vezes você tem crises internas, né? Uma coisa que não está dando certo, você está fechando muito cliente, eles estão saindo, ou a sua equipe não está ficando na agência, enfim. Então existem várias crises que podem acontecer nas agências, tá? Vou falar na minha realidade. A primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, eu vou falar primeiro de uma coisa que eu vivi externamente. Quando a gente passou por uma crise onde a gente estava com uma crise financeira mesmo no país, a gente percebeu que, obviamente, né, os contratos não vinham, né? As pessoas não chegava mais o contrato no volume que a gente queria. A gente não tinha mais fechamento de negócio como a gente tinha. Antes a gente tinha todo mês um cliente novo. E aí passou alguns meses, a gente parou de fechar contrato. Isso eu me lembro, se não me engano, foi por volta ali de 2014, 15, 16, eu não estou lembrando exatamente do ano, mas foi um desses períodos. Então a gente fechava contrato todo mês e aí chegou um determinado período, a gente parou de fechar contrato, não fechava, passou um mês, 2 meses, 3 meses, eu não entendia o que acontecia. Era a mesma proposta, a gente fazia um volume de proposta até parecido, mas a gente não estava fechando. E aí eu fui fechar um contrato depois de 4, 5 meses, um cliente, e era um cliente com um valor muito baixo, porque eu fui baixando o meu preço para tentar chegar num cliente que conseguiria pagar, porque ninguém estava pagando contratos. Era uma crise, né, financeira, uma crise de desemprego, etc. Era um problema externo. O que eu percebi nesse cenário? Nesse cenário eu demorei a perceber que aquilo estava acontecendo. Eu achei que era uma coisa que, mês que vem melhora e tal, e eu não modifiquei rapidamente meus processos para isso. Eu não modifiquei a minha proposta, não me adaptei à necessidade. Então, a primeira questão é a seguinte, uma vez que aconteça uma crise, é reconhecê-la rápido. Quando você percebe que está acontecendo alguma coisa, está acontecendo repetidamente um problema, aquilo você tem que parar e ver o que pode ser feito naquele sentido. É a adaptação. Então, depois, né, mais para frente, a gente chegou a passar por outras crises, como a crise maior que a gente teve mais recente, né, questões aí de saúde do mundo inteiro. Nessa crise, a gente já mudou de estratégia no dia seguinte que a coisa começou. Então começou a crise, a gente começou a ter problema com o cliente querendo cancelar e toda aquela história. E no mesmo dia a gente já tinha um plano de ação para passar pela crise, a gente já sabia o que fazer, então a gente mudou algumas coisas e a gente passou por essa crise e depois a gente estava, depois de perder faturamento, etc., a gente voltou alguns meses depois com um faturamento ainda maior e crescendo muito mais do que a gente estava antes, com um produto melhor, etc., etc. Então, quando a gente tem um problema, a gente também parece clichê, mas tem uma oportunidade de crescimento, que é o segundo ponto da crise, que é o seguinte, quando tiver uma crise, não encara ela como uma coisa que vai acabar com você, não. Você encara como um final de um ciclo. Até aqui as coisas funcionavam, agora elas vão precisar funcionar de outro jeito, tá? Pode parecer um pouco papo motivacional, mas pensa o seguinte, vou falar no nosso caso. Eu tive uma crise dentro da agência uma vez eu comecei a perder muitas pessoas da equipe. O pessoal estava ficando insatisfeito, e aí teve, se não me engano, um mês eu tinha, vamos supor, 12 pessoas na equipe, em um mês eu perdi 4, aí no outro mês eu perdi 2, 3, e de repente eu estava assim, sobrou 4 pessoas da agência, e eu contratando, e gente saindo e tal. O que aconteceu? Eu tinha chegado num determinado ciclo, né? E aí eu percebi que não funcionava mais aquele modelo se esgotou. Então a gente teve que mudar o modelo que a gente tinha de contratação, a gente teve que criar um novo código de cultura para a empresa, trazer pessoas com perfil diferente. Por quê? A nossa empresa cresceu com um tipo de pessoa e chegou em determinado momento,
aquele tipo de profissional não dava mais, não era o profissional mais que queria trabalhar naquele ambiente. A gente estava num ambiente que exigia um profissional um pouco mais avançado, um profissional que deveria ser um pouco mais experiente. A gente estava com muitos profissionais juniores, então a gente percebeu que a gente tinha que contratar melhor, a gente tinha que pagar mais, a gente tinha que trazer novos profissionais com visões diferentes, etc. Então, aquela crise trouxe a oportunidade para a gente de melhorar a nossa equipe, melhorar o nosso serviço. E isso aconteceu. Nessa outra crise recente, mundial, que eu não posso falar o nome, senão o vídeo cai, né? Mas relacionada à saúde, a gente percebeu que o nosso ticket médio ele era muito baixinho, perto do que a gente queria. A gente sempre quis aumentar o nosso ticket médio, a gente sempre quis aumentar esse ticket médio, mas a gente percebeu que a gente não fazia isso porque a gente estava preso naquele dia a dia. Quando a coisa surgiu a grande crise, a gente falou, beleza, a partir de agora a gente só vai fechar clientes no ticket que a gente quer. Assim, abaixo desse ticket a gente não faz mais negócio, não vale a pena para a gente continuar assim. Então a crise trouxe outra oportunidade para a gente que era, vamos prosseguir com uma nova maneira de precificar nosso serviço, com uma nova maneira de posicionar nossa empresa. Porque se não for assim, a gente não quer mais continuar da maneira que está. Então, aquilo ajudou muito a gente a crescer. E aí, só aconteceu aquilo por causa da crise. Terceira coisa que você tem que estar muito atento no momento de crise, tá? Se é uma crise com a sua equipe ou se é uma crise com os seus clientes, você precisa estar muito próximo das pessoas. Não fuja das pessoas nessa hora. É a hora de você estar bem próximo do seu cliente e da sua equipe. Então, vamos supor que você está tendo um problema com a sua equipe. Esse é o momento de você ter mais contato, ter mais reuniões, sentar mais junto, ouvir mais, fazer mais one-on-ones, né? Conversar cara a cara, reunir o time e se comunicar mais. Né? Por que você tem que fazer isso? Porque nesse momento que as coisas estão um pouco mais desgastadas, existe muito ruído, então a comunicação tem que ser melhor. Com o cliente, crises com o cliente também. Vamos supor que você perde ali um cliente, aí começa a perder um outro, você começa a perceber que tem problemas acontecendo que você não está entendendo por quê. Ali é a hora de você ficar mais próximo do cliente, chegar para o cliente e conversar. Poxa, realmente está legal o serviço? Realmente você está gostando disso e tal? E se aproximar até daqueles clientes que estão aparentemente satisfeitos. Então, você aproxima para você entender. Às vezes no dia a dia não dá para você manter, ficar conversando com todos os clientes todos os dias, mas no momento de crise você faz o seu mural e fala, olha, eu tenho que conversar com esses clientes, mesmo aqueles que não estão com problema, porque pode ser que eu não esteja vendo alguma coisa. Então, nessa hora de crise é fundamental proximidade com as pessoas, né? Não fugir, vou me isolar, vamos ficar quieto, vamos deixar baixar a poeira. Não funciona, na minha visão, essa atitude, tá? A atitude ideal é você se pôr a ouvir, não é necessariamente sair só falando, é ouvir. Estar à disposição, porque aí você consegue controlar. Obviamente, tem gente que confunde isso com sair interferindo, falando, tentando coisa. Isso geralmente não funciona tão bem. Eu já vi isso em agência de você tentar interferir e aquilo só colocar mais fogo ali, mais lenha na fogueira, né? Por fim, uma dica de adaptação, que aí vamos falar, né, de clientes que você está perdendo um cliente, você está com algum problema ali no dia a dia. Normalmente, às vezes também tem um problema na hora de fechar novos clientes. Isso acontece, você tem momentos de mercado, você tem momentos que a sua proposta não está encaixando com o que o mercado quer, você tem que adaptar isso. Mas uma coisa que eu acho que é legal você sempre estar pensando é como eu posso criar produtos, melhorar o meu produto, melhorar o meu serviço para que no futuro esse novo serviço, essa melhoria que eu fiz, ela vá competir comigo mesmo. Ou seja, eu vou criar um produto, eu vou criar uma nova proposta que ela às vezes é melhor do que a proposta que eu tenho hoje, tá? Não necessariamente é só dinheiro, tá? Pode ser um processo. Vou dar um exemplo bem simples. Durante muito tempo na agência a gente trabalhava com a parte de redes sociais como sendo aquele nosso carro-chefe, e também o nosso produto de entrada. Era a maneira da gente entrar nas empresas e era oferecendo esse serviço de rede social. Com o tempo, a gente foi mudando a nossa estratégia dentro da empresa, a gente queria clientes que estivessem mais focados em retorno financeiro, em retorno de vendas, que era um cliente que a gente gostava mais de atender. E aí, esse cliente, a gente, ao invés de entrar nele pela rede social, a gente começou a entrar nesse cliente pela questão de anúncios pagos, Google, Facebook. Então, a gente falou que a nossa
porta de entrada para os clientes mudaria. Não seria mais rede social, seria a parte de anúncio. Mas por que a gente fez essa mudança? A gente fez essa mudança para antecipar uma potencial crise. Por quê? Porque a gente já estava percebendo que clientes de redes sociais estavam saindo com mais facilidade, alegando que eles não viam resultado naquilo. E a gente também não estava conseguindo provar tantos resultados para eles. Agora, o cliente que chegava não querendo só uma rede social, mas querendo resultado, querendo venda, esse cliente ficava mais com a gente, porque quando ele fechava um negócio, quando ele crescia em vendas, ele sabia que a gente estava atuando para aquele fechamento. Então, a gente entrava por esse serviço de negócios, de anúncios, e aí aos poucos ia trazendo novos serviços para o cliente, como, por exemplo, a própria rede social. Muitas vezes o próprio cliente pedia para a gente, olha, traz novos serviços para a gente aqui. Então, a gente foi mudando isso porque a gente percebeu uma tendência de que aquele trabalho não ia ser mais o trabalho principal. E isso é uma mudança muito grande. A gente era uma agência que 90% dos nossos projetos eram de rede social. A gente passou a ser uma agência que 5, 10% dos nossos projetos são de rede social. Mudou o eixo. E isso foi feito aos poucos, não foi do dia para a noite. Mas se a gente não estivesse olhando essa curva de tendência, dizendo, olha, esse produto a gente não é nosso produto principal, mas vamos criar um outro que vai suplantar. E assim foi. Né? É muito importante você estar pensando nisso, porque não adianta você ficar ali estático e aí depois que você perdeu todos os clientes, eu te falar, adapte-se, corra atrás de novos clientes. Não vai funcionar isso, né? Funciona você também já entender que existe um controle naquela crise ali. Aquilo é uma crise, você está perdendo clientes de um nicho. Mas tudo bem, você já está preparando o seu próximo nicho, você está tentando outras coisas. Então é muito importante olhar para isso, porque a gente normalmente ali fica muito preso no dia a dia. Então pensa nisso, o que eu estou trazendo de novo? Qual o novo produto? Qual a nova parceria? Qual o novo software que eu estou aprendendo? Qual o novo profissional que eu estou trazendo para a minha equipe que está trazendo novidades para a gente trabalhar, para a gente conhecer. A gente trabalha com marketing na internet. Se a gente não tiver super antenado com essas tendências, a gente tende a cada vez mais ficar menor, porque vão surgir pessoas que vão atender essas novas demandas e vão surgir pessoas com novas ideias que podem suplantar a sua. Então, aproveite esses momentos de, poxa, não está funcionando uma coisa, para já pensar, beleza, o que funcionaria então? O que é a nova coisa? E comece a criar a partir dali, porque, enfim, aí você não vai ser tão surpreendido quando tiver uma perda grande, alguma coisa nesse sentido, que é o que acontece normalmente com quem não se prepara para uma crise que está vendo aí, para uma tempestade que está logo ali na frente. E aí, gostou desse conteúdo? A gente sabe, né? Em qualquer negócio, a gente tem que ter bastante resiliência. Eu dou sempre parabéns para você que trabalha como prestador de serviço, você que tem uma agência, você que trabalha como freelancer, porque eu sei que é muito difícil, você tem que vender, atender, controlar financeiro, cuidar de pessoas, é complicado. Todo negócio é bastante complicado. Seja você atuando ali na linha de frente, falando com o cliente, sendo analista, seja você também sendo o dono que está cuidando da estratégia, está cuidando da contratação. A gente sabe que não é fácil. Nesse caso específico de agência, a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão da resiliência, né? De aguentar as situações e conseguir sair melhor das situações, né? Porque a gente sabe que a diferença muitas vezes entre alguém que está bem nesse mercado e alguém que não está é basicamente essa capacidade de resistir, essa capacidade de continuar, né, com inteligência, né, não com teimosia, com inteligência. Então, se você gostou dessas dicas, deixa seu comentário aqui, fala aí se você passou por alguma crise, se você está passando por alguma crise na agência agora, quem sabe a gente pode te dar alguma dica e, claro, curte o vídeo, compartilha com seus colegas. Muito obrigado e até o próximo conteúdo aqui no canal do Reporteiro.